noite. Meu nome é professora Vânia. A minha graduação foi de pedagogia. Atuo hoje na área de educação infantil e fundamental, como professora de informática educacional na Escola Paulistinha de Educação. E hoje a gente vai trabalhar um tema que é a docência, o desafio da docência universitária no contexto atual. Eu acredito que todos já receberam o texto que vocês vão estar acompanhando comigo na aula, né? O desafio da docência universitária no contexto atual, com base no texto Tecnologia e Educação à Distância, abordagem e contribuições dos ambientes digitais e interativo de aprendizagem. A autora é Maria Elizabeth. Eu peguei de um artigo que ela fez pela PUC e eu vou estar me baseando a aula de hoje dentro do artigo feito pela autora Maria Elizabeth. Para falar assim, de educação à distância, a gente precisa saber da definição do que significa essa modalidade de ensino, certo? Para falar dela, precisamos ter o conhecimento da modalidade dela. A educação à distância, ela é uma educação de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Então, a educação à distância é uma nova modalidade de ensino, e ela... eu vou estar falando a possibilidade de autoaprendizagem. Por quê? Autoaprendizagem, porque o aluno que for escolher esse tipo de modalidade, a autoaprendizagem tem que ser de esforço dele. Não que o professor não vai estar acompanhando, mas ele vai ter que ter sim esse desafio nele, para ele poder aprender só com o recurso tecnológico e muitas das vezes com o tutor e o professor em acompanhamento. A educação à distância, eu vou estar falando de quando ela surgiu, né? Eu vou falar do conceito, mas eu quero trazer para vocês da onde que ela surgiu, porque a gente fala hoje em dia, no século XXI, muito da educação à distância, né? Está tendo uma polêmica de controvérsias, de vantagem, desvantagem, de eu concordo e não concordo. Mas desde quando surgiu a educação à distância, né? O que ela trouxe para nós? A educação à distância, ela surgiu lá em 1904, né? Hoje se fala mais por causa dos recursos tecnológicos que deu uma grande avançada. Mas aconteceu lá, a primeira geração de educação à distância foi lá em 1904, estudo por correspondência. E esse aconteceu por quê? Foi pela necessidade dos alunos terem que ter um estudo básico, mas eles não podiam frequentar o estabelecimento de ensino. Muitas vezes por falta de tempo, muitas vezes por causa que o trabalho era excessivo, né? Então, exatamente iniciou em 1904. A segunda geração veio lá em 1923, olha que intervalo grande, né? 1904 para 1923. Veio a transmissão pelo rádio e pela TV. Então aí já começou, a tecnologia já começou a entrar e fazer algum efeito, a diferença no ensino. E o grande avanço foi que os estudantes tinham acesso prévio, né, dos folhetos e dos esquemas de aula. O que acontecia? Os alunos tinham antes, eles podiam estudar e acompanhar, ou pela televisão ou pelo rádio. Só que não tinha inter-relação entre professor e aluno, era só transmissão de conhecimento, transmissão de conteúdo. A terceira geração aconteceu em 1922. Sim. Por quê? Ficou muito tempo em... como que fala? Muito tempo em televisão, em rádio, como a gente já viu, o Instituto Universal, o Instituto Monitor e outros grandes nomes que tem no mercado. A terceira geração veio às universidades abertas. A gente está falando no Brasil, tá? Se vocês forem ver em outros países aí, vocês vão ver que a tecnologia chegou bem antes do que no Brasil. Eu estou falando, estou me referenciando só
ao Brasil. E a universidade aberta. Essa universidade, ela veio com a ampliação de conhecimento cultural, curso específico de acesso a todos e reciclagem de profissionais de diversas categorias de trabalhadores. Aconteceu em 1992, que também teve, né, uma coisa muito grande, um espaço, um intervalo muito grande de avanço. E a quarta geração veio a teleconferência por áudio, vídeo e computador. Teve a expansão da internet, né? A expansão da internet, onde as pessoas teve mais acesso, onde as coisas eram mais fáceis, começou a ter a inter-relação entre professor e aluno, o conhecimento começou a ser um conhecimento simultâneo, começou a ter realmente um autoaprendizagem, mas exatamente sendo acompanhado instantaneamente pelo professor, coisas que não aconteciam anteriormente. A quinta geração veio as aulas virtuais baseadas no computador e na internet. E aí o avanço, a explosão mesmo dos recursos tecnológicos, que a gente fala de lousa digital, de data show, de e-mail, de correspondência ainda, de todos os tipos, de todos os recursos tecnológicos que você é possível. Lembrando que entre 1994 até 2006 surge aí a LDB, em 1996, que ela vem para quê? Para regulamentar o ensino à distância. Até então não. Acontecia-se o ensino à distância, as coisas aconteciam, fazia-se muito curso, uns alunos acreditavam, outros não, outros desistiam no meio do caminho. Por quê? Por causa que não tem essa inter-relação com o professor, o curso ele acabava se tornando um curso muito frio, um curso sem relação nenhuma, e muitas vezes pela dificuldade mesmo. A gente tem, dentro da sala de aula, a gente tem a dificuldade das nossas dúvidas, e muitas vezes a gente não consegue tirar ali com o professor, se irrita. Você imagina um aluno sozinho lá na casa dele, né, onde tudo era mais difícil, sem biblioteca, sem uma internet para tirar dúvida. Então, vem-se a regulamentação da LDB em 1996, onde fala que lá no artigo 80 do LDB fala que o poder público ele incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Aí que acontece? Surge a explosão em 2005, né? Surge-se a explosão e aí vai-se uma massa de alunos fazer curso à distância. Lembrando que até o ensino a televisão e rádio, transmissão de televisão e rádio, o ensino era de 1 para 1. Então era do professor para o aluno, do aluno para o professor. A partir do momento que veio a expansão da tecnologia e o recurso tecnológico, se torna o ensino de um aluno, de um professor para uma massa de alunos. Então ele começa a alcançar não só mais um aluno, mas salas de 50, conferências de 100, e aí se começa a ser um ensino em massa. A característica do ensino à distância, nas últimas décadas, a educação à distância tomou um novo impulso com a integração das tecnologias, o que favoreceu a disseminação e a democratização do acesso à educação em diferentes níveis, permitindo atender a grandes massas de alunos. A incorporação do ensino à distância apresenta só como estratégia para democratizar e elevar o padrão de qualidade da formação de profissionais e a melhoria de qualidade da educação brasileira. Queria que vocês lembrassem que aqui a democratização do ensino. Por que a democratização do ensino? Hoje você pode optar se você quer ter aula presencial, se você quer ter aula semipresencial ou se você quiser ter ele realmente à distância. Hoje você tem essa opção, coisas que lá em 1904 não tinham, até 1900 e 1800 as coisas não eram tão mais fáceis como os dias de hoje. E ele apresenta-se como estratégia, né? Uma estratégia que foi feita àqueles que têm a necessidade, que precisa ter uma educação continuada, mas tem a dificuldade de estar dentro de uma sala de aula, ele tem a opção, né, de fazer um curso à distância. O uso da tecnologia no ensino à distância.
né? A gente veio falando da tecnologia que tomou conta não só do ensino à distância, mas da nossa vida em geral, né? Não conseguimos mais viver sem ela. Precisamos ter a consciência sobre a importância da participação de professores. Como a gente está falando do ensino à distância, professores, tutores e alunos, que é a nossa base, o professor em si, quando ele escolhe ser um professor de ensino à distância, ele tem que ter a consciência da sua participação, né? A participação de professores e tutores em todas as etapas da formação. Pelo que a gente tem, o grupo veio lendo aí, o que acontece? Aqui, os professores, ele que monta os materiais instrucionais e o tutor que fica na responsabilidade de responder perguntas, de tirar dúvida. Só que o que acontece? Se os dois não estiverem ligados na mesma sintonia, ele se comprometeu de montar todos os processos junto, vai haver falha, vai ter uma falha. Porque o professor ele pode ter montado o material pensando no seguinte aluno, e o tutor ele pode ir lá responder a dúvida pensando que tipo de aluno que ele está respondendo. Então, todas as etapas da formação que implicam em compreender o processo. E o professor, ou o tutor e o aluno, ele tem que ter base básica de usar a tecnologia. Então, não adianta ele se inscrever lá em curso à distância, não precisa sair da minha casa, é tudo muito cômodo, mas ele não ter nenhum recurso tecnológico básico e nem ter a formação básica da utilização desse recurso. Também não consegue aí o ensino ter a sua qualidade. Então, qual implica compreender o processo do ponto de vista educacional, tecnológico e comunicacional? Ambientes de aprendizagem. Nós chegamos até o ponto da tecnologia que nos alcançou, né? Mas o nosso ambiente de sala de aula hoje, né, a nossa realidade agora é carteiras, mesas e cadeiras, lousa e giz. Esse é o nosso ambiente, né? O ambiente digital, ele é bem diferente. Ele é correio eletrônico, fórum, bate-papo, conferência e banco de recursos. Isso não deixa de ser uma sala de aula digital. Só o que acontece? Todo esse processo, tanto o professor, o aluno e o tutor, ele tem que estar extremamente ligados, né? Não adianta você, como professor, ir lá, ser um professor ou um tutor de educação à distância, o seu aluno está te mandando e-mail e você não responde. O aluno está lá no fórum fazendo as coisas e nada acontece. O bate-papo, muitas perguntas, se não se torna um ensino mecânico. É o que acontece no ensino à distância. Por ele ter surgido, por ele ter tido a expansão, por a expansão dele ter sido muito recente, se a gente for ver de 2005 a 2012, está muito recente. Então está todo mundo ainda se adaptando com essa tecnologia, com esse novo modelo, com essa nova geração. O correio eletrônico, como nós já sabemos, é por e-mail. Mandou, foi, voltou. O fórum é relação de quê? Existe lá uma página, o professor coloca um tema, ou até o aluno coloca uma pergunta, e aí se tem um fórum, você expõe a sua opinião, o professor também expõe a opinião dele, e realmente é um ensino aberto. Você começa a escrever não para você ser avaliado, você começa a escrever para você compartilhar o seu conhecimento, né, no fórum. Conferência acontece muito em ensino semipresencial. Você tem um dia, eles marcam na faculdade, você comparece na faculdade, eles colocam lá uma conferência de um estudo do tema que você está estudando, todos os alunos saem vai para a mesma sala e ali se tem uma conferência. E o banco de recursos é as perguntas, é as dúvidas, é aquilo, tudo que você guarda, é a sua nota, seria o nosso boletim dentro da faculdade, dentro do mundo digital, dentro da tecnologia, que se chama banco de recursos. A sua vida como aluno está ali, guardada ali.
O perfil do professor no curso à distância, como eu já vim apontando alguns deles, algum perfil do professor, aqui eu pontuei. O perfil do professor no curso à distância, ele precisa apontar novas possibilidades, que não é diferente do presencial. Provocar e descobrir novos significados, incentivar o trabalho problemático, despertar o prazer da descoberta, da leitura, da escrita e do pensamento, desenvolver a consciência dos saberes e sentimentos, a serem compartilhados e não apenas para serem corrigidos. Esse perfil do professor, ele não é diferente de um perfil de professor de sala de aula, né? Presencial. Por quê? O professor, a partir do momento que ele escolheu ser professor, ele tem que ter como base, como princípio, essas possibilidades, né? Esses princípios. Ele precisa apontar um caminho, ele precisa fazer que os alunos descubram novos significados, ele precisa despertar o prazer pela leitura, o prazer pelo pensamento, pelo conhecimento. A única diferença que o EAD abre para a gente, que a consciência do que o aluno produz dentro de um curso EAD não é simplesmente para ser avaliado, como ainda dentro da escola padrão se tem isso. É o que eu até comentei com as meninas agora. Falei, gente, eu estou nervosa nem tanto por não saber o conteúdo, é porque a minha educação foi tanta de punição que a gente se coloca na mesma situação mesmo dentro de uma graduação. Então, se começa a ter um novo pensamento que o saber do aluno ele tem para ser compartilhado, não para ser avaliado e nem para ser punido diante daquela avaliação. Ele pode ser direcionado ou redirecionado. A partir do momento que ele compartilhou algo que o professor ensina à distância não concordou ou que a ideia dele não alcançou as expectativas do professor, ele pode redirecionar esse aluno, não punir esse aluno, né? Como na nossa escola padrão. Então, essa frase eu gostaria muito que ficasse, que a gente não, muitos de vocês não possa ser que seja professor de EAD e possa ser que não, mas leva isso na bagagem, que a partir de hoje, que o ensino que o aluno traz, o conhecimento que ele traz, que não venha ser um conhecimento para ser um conhecimento avaliativo, mas sim compartilhado. Você começa a perceber que seu aluno, o conhecimento dele não é certo nem errado. É necessário ser compartilhado e redirecionado. O perfil do aluno da educação e ensino à distância, que também não é diferente de um ensino padrão atual, é que o aluno tem que ser participativo e comprometido, interativo e reflexivo. E interativo fica a internet, né? Se a gente for olhar aí o perfil do aluno de uma sala de aula normal, padrão, não vai estar interativo. E reflexivo, conviver, organizado, automotivação, autodisciplina, autônomo e aprender a aprender. Não é diferente do nosso aluno de sala de aula presencial. Por quê? O que ele tem que ter na base dele, no princípio de um aluno de educação à distância? A primeira coisa que o aluno de distância tem que ter é a organização. Ele tem que ter a organização do tempo dele, do espaço dele, né? Ele tem que ser autônomo. Por quê? Porque muitas coisas, dentro da sala de aula, o professor pega você passo a passo. Se você teve dúvida, se você ali não conseguiu dar um novo passo, o professor está ali, frente a frente. O pegar, o sentir, o olhar, olho no olho, muitas vezes faz você avançar. Dentro do ensino à distância, é diferente. Você, querendo ou não, você está diante de uma máquina, né? Mais que a diferença é espacial, o ensino, ele tem uma queda na qualidade nesse momento que o quê? Tem aluno que ele precisa do sensorial, do perceptivo e do visual. E tem aluno que não, que ele vai se dar muito bem com a máquina. É por isso que você precisa saber quem é que está por trás da máquina.
A partir do momento que você aceitou ser professor de educação à distância, você precisa conhecer o perfil do seu aluno lá do outro lado, né? O que você precisa para acrescentar mais se ele não está alcançando, não está indo para o próximo passo. Então, antes também, até mesmo de fazer uma escolha de você querer ou não ser aluno de educação à distância, veja se você, dentro do seu pilar de vida, tem esses princípios. Você consegue se organizar? Você consegue ser participativo e comprometido? Porque a partir do momento que você vai participar de um fórum, você tem que contribuir com o seu conhecimento. Você vai conseguir? Você consegue conviver? Quando eu falo conviver, não é relação entre pessoas simplesmente. O conviver é você aceitar a opinião ou não. Porque muitas vezes você vai lançar lá no fórum, né, uma questão que você tem a opinião contrária. E você vai aceitar essa crítica como crescimento, como pessoa, né? Você precisa ter todo o tempo. Esse aqui é um dos pilares da educação, né? Nem do ensino, né? Da educação. A aprender a aprender. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente precisa aprender a aprender todo o tempo. Então, isso daqui é um princípio da educação. Antes da conclusão, eu quero passar por esse passo aqui. O grande desafio da educação à distância nos dias atuais é isso. Que educação pretende realizar? Você como professor, que educação você quer transmitir? Para quem se dirige? É o que eu venho falando todo o tempo, né? O professor, ele precisa ter esse conhecimento. Qual é o aluno que está atrás da máquina? É um aluno que... Muitos que procuram o ensino à distância é pessoas que já trabalham na área. Eu quero deixar também isso mais claro. Por quê? Muitas vezes é a pessoa simplesmente que quer ter uma educação continuada. Então, muitas vezes já é graduandos, que já se formou, que já fez 2 faculdades, ou que vai iniciar uma pós em educação à distância. Então, muitas vezes já é um aluno que já vem com uma certa bagagem. Só que com a expansão da tecnologia e com a regulamentação do ensino à distância, trouxe-se a possibilidade de a primeira graduação ser à distância, 100% à distância, né? Então o aluno, ele tem que ter realmente a certeza do que ele quer, porque é um curso que, se é a primeira graduação dele, ele tem que estar comprometido 100%. Porque todo conhecimento que ele vai adquirir é tudo novo e ele precisa absorver num tempo determinado que foi dado. Porque mais que o ensino à distância, ele te dá a liberdade de você escolher o seu horário de estudo, o seu horário de momentos de interação, existem prazos, né? Então, mais que ele te dá toda essa liberdade, você tem que ser extremamente organizado e comprometido, porque tem começo, meio e fim. Do mesmo jeito que é numa sala presencial, que o professor tem-se as datas, é a mesma coisa no ensino à distância. Então, o professor tem que ter claro para quem se dirige esse curso. O curso foi aberto. Será que já são pessoas que têm uma bagagem de conhecimento? Ou não? Será que eu vou começar do zero? Ou não? O professor tem que ter isso. E como será desenvolvida? Né? Como será desenvolvida a minha aula? Hoje eu trouxe o Data Show. Mas você, como professor de educação à distância, o que você vai fazer para você prender esse aluno? Da mesma forma que dentro da sala de aula, a gente precisa estar trazendo coisas, tá usando recursos tecnológicos, tá usando os manuais para aprender o aluno, para trazer significação no conhecimento dele, para fazer acrescentar o conhecimento dele, o professor dentro do ensino à distância, ele também tem que pensar nisso. Com que será desenvolvida? Será que eu vou ter que usar teleconferência? Será que eu vou ter que usar filme? Será que eu vou ter que usar perguntas e respostas? Como que eu vou, como professora, atingir ou tentar alcançar as expectativas do meu aluno? Muitos cursos, gente, é 100% EAD. E outros, também que é regulamentado, 20% EAD.
também isso tem na regulamentação, 80% semipresencial. Eu peguei esse 80% presencial na graduação. Eu, como aluna, eu não gostei, porque não foi apresentado pra gente na época da matrícula, e no meio do caminho falou que era obrigação do MEC e dá 20% do EAD. E no momento que eu fui pro EAD, o meu ensino dentro do EAD, por ter sido uma tecnologia nova, em 2008, a expansão foi nova, o que aconteceu? Muitos dos professores ainda eles não se encontram preparados, nem para os recursos e nem para as didáticas tecnológicas. E o meu curso ele foi muito frio, era só perguntas e respostas mesmo. A professora lá disponibilizava para a gente uma apostila, né, para a internet, a gente lia, e aí ela colocava as perguntas, tinha que responder, e naquele momento eu não entendia por que eu estava fazendo aquilo. Hoje não. Os alunos de vocês não podem pensar dessa forma, porque hoje você está tendo conhecimento o porquê você tem que oferecer para ele em EAD, e quais as formas que você tem que apresentar para ele em EAD, e quais as didáticas que você tem que oferecer também para ele por EAD. Entendeu? Então o que acontece? O professor ele tem que ter no pilar dele esse pensamento. Porque hoje aqui nós estamos frente a frente, tete a tete, né, como se diz aí o ditado popular. Então eu conheço, eu consigo olhar e consigo fazer uma leitura do corpo. Eu consigo ver quem está cansado, eu consigo ver quem eu consegui prender na aula, eu consegui ver quem se interessou pelo assunto. Mas e pela educação à distância? Você tem essa visão? Não. Você precisa aprender esse aluno. De que forma? Quais são as didáticas? Como que eu vou me direcionar? Quais são as expectativas que ele quer desse curso? Você precisa primeiro conhecer. E muitas vezes, para conhecer esse tipo de aluno, os professores eles pegam uma enquete. Eles colocam uma enquete, eles puxam, né, quem é o aluno, igual a professora Ivete fez aqui com a gente. Primeiro ligou, vem fazer uma entrevista comigo, só que o ensino à distância não é assim. E depois ela montou o plano de aula, o plano de curso que foi da docência. Mas no EAD você não vai chamar aluno por aluno na faculdade, que muitas vezes se inscreve 200 alunos. Mas você tem que ter noção através do currículo dele, através da enquete que você vai disponibilizar primeiramente, né? Você disponibiliza uma enquete do que o aluno quer, o que ele deseja, que área que ele vem, qual a expectativa dele no curso. E aí, a partir disso, você vai montar o seu plano de aula, o seu plano de curso, né? Para você poder direcionar, focar naquele objetivo. Agora eu quero deixar aberto para a sala, né? Eu quero, nesse momento, antes de eu dar a conclusão, eu queria perguntar, fazer uma discussão mesmo com vocês, né? O que o EAD, o que os recursos tecnológicos trouxe de bom para a nossa sociedade, né? Tudo tem os dois lados da moeda, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então aqui eu apresentei para vocês o conceito. Claro, se eu quisesse falar ao contrário, eu teria também artigos e mais artigos falando ao contrário do EAD. Cris, eu queria que você falasse qual a vantagem que você vê no ensino à distância. Me perguntar isso justamente para mim? Sim. Você é a primeira. Porque eu não... Bom, acho que a única vantagem que eu vejo no ensino à distância é a abertura para algumas pessoas que não teriam como estudar, entendeu? Terem acesso ao ensino superior. Essa é a única vantagem que eu coloco. Porque eu, sinceramente, sou contra o ensino à distância. Eu prefiro presencial. Então, a vantagem que você vê é o acesso, né? Isso. No caso, você está falando da primeira graduação. Porque quando você fala de acesso ao ensino superior, você está falando da primeira graduação, né?
Eu colocaria a mesma coisa com o ensino, por exemplo, de 2 anos. Ensino de 2 anos. Entendeu? Carlos, você consegue ver desvantagem no curso à distância? Eu consigo. Porque tem pessoas que não conseguem se organizar, né? Às vezes precisa de alguém para cobrar, ou de alguma coisa presencial mesmo, para estar sempre ali compartilhando com outras pessoas. Também tem o fato de você se fechar só na sua ideia e não compartilhar a ideia com os outros. Então, no caso é de não compartilhar, né? Não compartilhar e de não ter organização. Compartilha. É isso mesmo, né? Gente, o nervosismo aqui vai longe. Compartilhar e qual outro? E não ter organização. Porque precisa de muita organização. Se você perde um dia, uma aulinha ali virtual, um fórum, já era. Isso é verdade. Se você não tiver, é o ponto. Foi onde eu, na minha graduação, eu me perdia. Pelo fato de não saber o conceito, entendeu? Não saber o porquê, porque depois que eu fui atrás e fiquei sabendo que a LDB colocou à disposição 20% da carga horária, né? E o restante 80% tinha que ser presencial, então eu não sabia. Então você faz tudo mecânico. A partir do momento que você não entende, você faz mecânico. Você sentava ali a pergunta, respondia e não tinha essa organização, pelo fato do que não foi exposto para mim o conceito. Então eu chegava lá no último minuto da entrega, simplesmente li e respondia, não levei a sério. Entendeu? Então a partir do momento que você entende o conceito, a partir do momento que você sabe o porquê, a partir do momento que você entende o para quê, você tem responsabilidade com aquilo que você está fazendo. Você tem comprometimento. Então quando o aluno vai procurar um ensino à distância, para mim foi imposto. No meio do curso foi imposto. E tudo aquilo que é imposto você tem mais dificuldade. Mas a partir do momento que um aluno vai atrás de um curso EAD, ele já entendeu o porquê e o para quê. Então, se ele não tem essa organização, aí ele precisa rever os conceitos dele. Porque ele já leu o porquê e o para quê. Né? Você consegue ver, Renate, uma vantagem ou desvantagem no ensino à distância? Só para ser Renate. Gente, o nome dela é Vivian, mas eu não gravo Vivian, eu só gravo o sobrenome, Renate. Então, o nome dela não é Renate, é Vivian, tá? Não, é Renate também. Vivian é Renate, mano. Composto, não tem problema. Olha, eu consigo enxergar as duas coisas. Eu acho que, assim, a vantagem ela se dá pela flexibilização, né? A partir do momento que você tem aí organização, né? Disponibilidade de tempo, você consegue fazer o curso bem feito. Então, acho que essa é a vantagem. Eu acho que a desvantagem, eu levantaria essa questão de tudo ficar muito no virtual. Então, assim, você não conhece com quem você está se relacionando, você sabe o nome da pessoa, né, algumas informações básicas, mas você não tem a vivência com ela muitas vezes, né? Isso pode acontecer. E então acho que essa é uma desvantagem, essa não vivência, né? Não vivência. Você quer acrescentar alguma coisa ali? Em termos de ensino à distância, se tem alguma contribuição? Eu também, sim, eu vejo, como é um curso muito novo ainda, tá, eu vejo vantagem e desvantagem. A vantagem, eu acho que é a questão de locomoção física. Para gente que mora em São Paulo, com trânsito caótico, ou o cara que mora lá no interior, não quer sair da cidade dele, tá? E eu acho que isso é questão de espacial mesmo, físico. Então, o favorável seria o físico, né? Físico, né? Porque realmente, né, a gente trabalha até 6, 7 horas, o curso começa às 7 horas, como que a gente vai chegar no curso de graduação, de pós-graduação? Lembrando que o custo também é mais barato, não é? A mensalidade da EAD é mais barata. Essa é a questão da organização do ensino, né? Se pegar o perfil, né, financeiro do estudante, né? Eu acho que a desvantagem, tá? Eu assisti algumas aulas, né? Eu vejo que é muito desorganizado, ainda que você acabou de falar, não tem preparo, né? Os professores, os tutores, mesmo as entidades de ensino não estão organizados para isso.
Então aqui a gente levantou algumas hipóteses. Pode. A experiência de curso à distância na década de 80 com o William Walker e a nossa agora com a expansão. 3 cursos à distância na atualidade da década de 2000. Todos esses, e o que o Lee acabou de falar, a tutoria. Precisa ter uma tutoria mais consciente com as linhas de educação como um professor. Exemplo, eu tenho até hoje guardado as minhas correções do curso à distância do envelope. Eram manuscritos, muito bem, tinha círculo nas minhas tarefas. E hoje a tutoria ela se torna totalmente permissível e desconhecedora do cliente, do público-alvo. E pior, a plataforma utilizada, ela é fundamental. Ela não pode ser aberta, ela não pode ser um depósito de conteúdo, ela não pode ser esteticamente cansativa, ela tem que ter uma estética apropriada. Então, assim, e aí entra no sentimento citado por você. E eu fundamento que a tutoria precisaria estar cadastrada, como o Lattes, que tem todo o nosso corpo de professor lá. Os tutores precisariam ser afiliados lá, de alguma forma eles teriam que ter. Vai ser tutor? Eu quero saber quem é o tutor, eu quero ver a foto dele no Lattes. Acho que eu tenho que conhecer essa pessoa que vai passar comigo esse tempo. Aí poder aproveitar de todo o benefício que ele tem para a gente. Pode falar. Tudo bem? Eu sempre esqueço, mas desculpa. Ela está falando em relação à tutoria. Eu fiz 2 cursos EAD. Eu acho que isso está mais ligado à qualidade da instituição. Porque, assim, um foi na Fundação Getúlio Vargas, que foi excelente, o tutor funcionava mesmo. Ou você estava lá no fórum, você falava com o tutor, ele corrigia, te dava um feedback, era tudo uma maravilha. E o outro foi quando, no último concurso para professor do estado, teve aquele cursinho, né, que os ingressantes tiveram que fazer. E ali era o salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder. Gente, isso acontece exatamente quando eu falo do saber, do porquê. É igual eu estou te falando, hoje vocês já não são mais, já não se encontram na zona de não saber o que é um curso à distância e como ele se dirige. Então, muitas vezes o que acontece? A nossa educação no país, ela está todo o tempo em reforma. A educação à distância, ela está super nova em termos de tecnologia. 2005, nós estamos em 2012, são 7 anos. As plataformas, como ela disse, está tudo muito novo. Porque as necessidades, ela está acontecendo em tempo real. Então, como está tudo muito novo, o que acontece? Se criou o curso à distância, os alunos foram, muitos não se adaptaram com a plataforma ela está se mudando para alcançar a expectativa dos alunos, as coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, a nossa geração é aquela geração que veio para ensinar, como que eles falam? Vai ser cobaia. A nossa geração, obrigada. Vai ser a nossa geração é a cobaia. Daqui 10, 15 anos, quando se falar de ensino à distância, talvez surjam outras coisas, né? Desde a carta nós chegamos na internet, então pode ser que surja alguma coisa daqui para lá, como já temos via satélite e tudo. Então, o que acontece? Nós aqui conseguimos ver claramente as vantagens e desvantagens. Então, você hoje, como professor, você pode saber que tipo de professor você quer ser, se você for ser escolhido para ser um professor ou for convidado para ser um professor de ensino à distância. Porque isso daqui voga, é de tudo um pouco. Do mesmo jeito que a aula presencial, ela aqui acontece e ela tem objetivo, ou ela não pode não ter objetivo, porque depende do professor, a responsabilidade é dele, no mundo virtual também. Então, hoje você pode ter claro na sua mente que tipo de professor você quer ser se você for para ensino à distância. Você quer ser um professor que não tem um comprometimento com esse aluno? Cabe a você. Se você quer ser esse professor que não tem essa organização, também cabe a você. Claro que nós falamos aqui mais de aluno, mas aqui também voga o professor. A tutoria também, eu concordo, a tutoria ela é fundamental, né? Mas será que esses tutores dessa nova geração estão tendo
esse preparo? Ou porque teve uma regulamentação do MEC, foi necessário criar, então vamos pegar a gente? Ou primeiro teve a regulamentação do MEC, vamos preparar e vamos abrir o curso? Não. A gente sabemos que no Brasil tudo acontece diferente. Primeiro você abre e depois você prepara. Sempre foi assim. As escolas, desde o início que a gente entende escola por escola, a gente primeiro pegou, abriu a escola, colocou os alunos, depois preparou o professor. É a mesma coisa que está acontecendo no ensino à distância. Primeiro se abriu o curso, se regulamentou, e eu acredito que a preocupação deles de formação de professores para a tutoria e para professores de ensino à distância se iniciando agora. E também temos as vantagens, né? Aqui nós falamos a vantagem mais para o aluno. Porque se a gente for olhar nesse termo aqui, em termos do professor, desse lado aqui, nesse sentido, o professor tem desvantagem. Acesso, como a Cris falou, realmente, acesso. Só que quem é esse aluno da primeira graduação que está vindo? Que segundo grau que ele teve? É um aluno que eu posso falar num linguajar realmente de graduação? Ou é aluno que vem totalmente desfasado? O professor é que leva a desvantagem. A flexibilização, ótimo, tanto do aluno quanto do professor. O aluno ele pode estudar aonde ele quer e no momento que ele quer. E o professor também, no domingo lá, ele pode estar lá tendo que estar respondendo e-mail. Né? Às vezes lá no churrasco dele em casa, e aí, eu vou ter que parar porque eu preciso responder e-mail. Pelo fato do que? Como está sendo tudo novo em termos de tecnologia, o que acontece? Esse professor e essas faculdades que estão tentando se normalizar, muitas vezes fica o excesso de trabalho, né? E aqui, o favorável físico, que ele também falou, né? O local, o trânsito, você mora no interior e não quer ir para a cidade, isso aqui também é ótimo. E para o professor também, se for olhar para esse físico, porque o professor também ele pode estar aqui e ser um tutor lá da PUC, né? Então, para ele também é ótimo. E o custo? Para o aluno é ótimo o custo, né? Os materiais é liberado via internet, via e-book, porque os livros por e-book é mais barato, né? E aí vai. E o professor, será que ele está sendo pago para na hora as vagas dele lá, ele está trabalhando? Ou será que o professor, ele está trabalhando, e aí como a gente teve um exemplo ontem, e a faculdade, ou o cursinho, ou a escola entende que já está sendo pago pelo DSR. Então, a gente precisa ver como nós estamos aqui numa formação de docentes para ensino superior, e daqui uns meses, né, você está habilitado para ser professor em uma das modalidades. O que acontece? Hoje você sai daqui com o conceito completamente. Se amanhã alguém te oferecesse, te convidar para ser professor de ensino à distância, você sabe as vantagens e desvantagens que você tem, o conceito, qual a sua responsabilidade e a sua obrigação com esse aluno, de quem está atrás da mão. E para concluir... Daniel, só um minutinho. Hoje, inconscientemente, nós estamos sendo treinados para sermos bons em EAD, né? Por quê? Antigamente nós íamos para uma reunião, fazia-se ali um memorando, e nós ficávamos com aquela folha guardada durante um mês, ela ficava até meio que amarelada, né? Mas todos tinham aquela folha, faziam seus arquivos e discutíamos. Hoje, você responde 40, 60 e-mails por dia. Queira ou não, nós estamos sendo induzidos para esse caminho. As empresas hoje funcionam dessa forma. E a educação não vai ser diferente, é o que você bem falou. Daqui a 8, 10 anos, talvez seja utópico. Mas só queria fazer essa colocação. Complementando o que eu disse, a tendência da educação é se tornar virtual, né?
pela correria até mesmo das pessoas. Um corre para cá, um corre para lá, melhor o virtual. Mas aí a pessoa vai mudando o estilo de vida dela, os princípios, o pensamento, né, e aí vai caminhando. Para concluir a nossa aula de hoje, gente, eu quero falar da última frase. A educação e ensino à distância apresenta-se como estratégia para democratizar e elevar o padrão de qualidade da formação de profissionais e a melhoria de qualidade da educação brasileira. Então, se você um dia for escolhido para ser professor ou tutor de educação à distância, pensa simplesmente nessa palavra aqui, ó. Opa, coloca lá no... Qualidade. Qualidade de ensino. Independente se você é professor de educação à distância, mais que o ensino à distância vem para democratizar e oportunizar aquele que não tiver a oportunidade de estar numa sala presencial por causa do custo alto, você como professor, você tem a responsabilidade de oferecer uma educação de qualidade. É o que eu tenho para contribuir com vocês nessa noite. Isso aí.